Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou aluno do curso de Bacharelado em História da Uninter, do Polo aqui de Santa Bárbara do Oeste. E hoje eu vou fazer a apresentação para vocês do meu portfólio, que tem como tema o trovadorismo na Idade Média. Vamos lá? O trovadorismo ele foi um movimento poético musical que surgiu lá no século XI, na cidade de Provença, no sul da França. As composições elas eram acompanhadas por instrumentos musicais e por dança. Era um período em que as pessoas não tinham acesso à educação, então não sabiam escrever nem ler. Por isso, a oralidade era extremamente importante para a transmissão das informações. Tá? O trovadorismo ele atingia todas as classes, porque ele era itinerante. E com isso, ele se expandiu muito rápido por toda a Europa. As produções literárias eram compostas por homens e recebiam o nome de cantigas, e elas podiam ser líricas ou satíricas. A cantiga lírica ainda era dividida em cantigas de amor, que era escrita em primeira pessoa, numa posição de inferioridade em relação à pessoa amada, que era venerada, idealizada e inalcançável. E cantiga de amigo, que era escrita em primeira pessoa também, só que no feminino. Era protagonizada não por uma mulher idealizada e inalcançável, mas sim por uma mulher humilde que se declarava um amor platônico ou a um amigo. Pois nós tínhamos a cantiga satírica, né, que era uma crítica para a sociedade feudal. Ela era dividida em cantigas de escárnio, que eram compostas por frases de duplos sentidos, trocadilhos, e de forma mais velada criticava o objeto da cantiga. E também as cantigas de maldizer, que aí já era mais direta. Era uma forma mais rude de escrita, usava palavras de baixo calão e mencionava diretamente a pessoa que era criticada. Tá? Em um determinado momento da história, esse movimento precisou ser estruturado, precisou ser criada uma hierarquia. E essa hierarquia era composta pelo trovador, que era o compositor, aí geralmente de origem nobre. O jogral, que era só um intérprete das canções que eram feitas pelo trovador. O menestrel, que era um músico e poeta e que geralmente era protegido por um nobre. Tinha o segrel, que era um cavaleiro trovador, que andava de corte em corte levando as suas composições. E por fim, as jogralescas e soldadeiras. Eram dançarinas ou cantoras que acompanhavam o jogral em troca de dinheiro. Vamos falar agora de uma importante figura para o trovadorismo, que é Dom Afonso X de Leão e Castela. Então, Dom Afonso X foi um dos grandes reis do século XIII. Ele foi responsável por estruturar todo o sistema de lei do seu reino e também por produzir obras historiográficas muito importantes. Por isso ele recebeu a alcunha de o Sábio. Seu reinado começou em 1252, logo após o falecimento do seu pai, o rei Fernando III, o Santo. Tá? No campo cultural, ele se destacou também incentivando o movimento do trovadorismo. E ele mesmo foi considerado um grande rei trovador. Ele é responsável por compor as Cantigas de Santa Maria, que é nada mais nada menos que o maior conjunto de poemas medievais de inspiração religiosa escrito no idioma galego-português. Essas cantigas elas eram inspiradas nos milagres da santa e também em relatos da tradição oral. As cantigas começaram a ser produzidas no início do seu reinado, e as 100 primeiras entre 1257 e 1265. Ao todo foram feitas 427 cantigas. Falar um pouquinho agora da cidade de Nova Friburgo, que é conhecida o berço da trova aqui no nosso país. Então, por um decreto de Dom João VI em 1818, ele autorizou a vida de 100 famílias suíças da região do Cantão do Friburgo para a criação de uma colônia lá na fazenda do Morro Queimado. Então aí nascia a cidade de Nova Friburgo, que hoje conta com uma população estimada de 191.158 habitantes e com um nível de escolarização em 98,7%. Então, como eu disse, ela é considerada o berço da trova no país. E lá desde a década de 60 é realizado os Jogos Florais, que é um concurso de trova, um concurso de poesia. E essas trovas, elas são expostas na Alameda das Trovas, lá na Praça Getúlio Vargas. Mas por que tem esse nome de Jogos Florais?
que na antiguidade havia também um concurso de poesia que homenageava a deusa Flora. E quem ganhava esse concurso recebia uma joia em formato de flor. Né? Então a trova ela é um poema de 4 versos de 7 sílabas cada um, onde pelo menos o segundo e o quarto verso eles têm que rimar. E aqui no nosso país, o maior expoente do trovadorismo foi o poeta Luiz Otávio. Então aqui abaixo nós temos a trova que foi campeã dos Jogos Florais desse ano de 2020, que foi escrita por Sérgio Bernardo. Reinando em nossa varanda, é meu filho um rei sem medo, nas invasões que comanda, com soldados de brinquedo. Vou falar um pouquinho agora da cidade aqui onde eu moro, que é Santa Bárbara do Oeste, tá? Santa Bárbara do Oeste, ela fica a 138 quilômetros distante da capital paulista. Ela faz parte da região metropolitana de Campinas. Ela foi fundada em 4 de dezembro de 1818 por Dona Margarida da Graça Martins, que doou algumas terras para a construção de uma capela em honra a Santa Bárbara. Por isso, é a primeira cidade do país a ser fundada por uma mulher. A sua principal fonte de renda, vamos dizer assim, era a agricultura, né? E o produto mais forte dessa agricultura era a cana. Então, por isso também ficou conhecida como a pérola açucareira. Foi aqui em Santa Bárbara também que foi produzido o primeiro automóvel nacional, o Romizeta. Hoje, Santa Bárbara possui uma população estimada de 194.390 habitantes e um nível de escolarização em 98,4%, segundo o site do IBGE. Na cultura, tem alguns eventos que dão uma agitada na cidade, como, por exemplo, a Festa da Negadinha, que é organizada pela Associação dos Moradores da Usina Santa Bárbara, e a Festa Confederada, que é organizada pela Associação do Cemitério dos Americanos. Tem também uma mostra cultural que movimenta toda a rede municipal de ensino. Então agora eu vou falar para vocês a trova que eu fiz em homenagem a Santa Bárbara. Eu dei o nome de Terra de Margarida. Santa Bárbara do Oeste Altaneira não é uma cidade qualquer. Terra do Romizeta, a pérola açucareira. Primeira no país, fundada por uma mulher. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.